conclusões que foram trazidas aqui pelo eminente relator. Presidente, até aproveito, porque também foi dito da tribuna, salvo engano, doutor Ramon, que haveria uma decisão minha que poderia influenciar aqui essa questão da competência. Não há nenhuma relação, até porque naquela questão foi a investigação sobre as vacinas, a falsificação de atestado de vacina, em que o Procurador-Geral da República pediu arquivamento em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Consequentemente, e em relação ao deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, consequentemente, sem qualquer relação com foro, e não se tratando de fatos relacionados ao dia 8 de janeiro, o que é muito importante deixar claro é que não foi alteração jurisprudencial recente em questão de ordem que trouxe aqui essa competência. Isso foi definido no dia 8 de janeiro de 2023, a partir dos atos golpistas, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que todas as ações relacionadas à tentativa de golpe de Estado seriam do Supremo Tribunal Federal. E essa questão das vacinas, ela tinha uma relação, uma conexão probatória, mas com o arquivamento em relação a essas duas autoridades deixou de existir essa conexão probatória, não tem nenhuma relação com o caso em questão. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Alexandre. Então, julgadas as questões preliminares, a turma, por unanimidade, afasta, apenas com a ressalva do eminente ministro Luiz Fux. Eu devolvo a palavra, Vossa Excelência, ministro Alexandre, para proferir o voto em relação ao mérito desta PET. Obrigado, presidente. Assim como já fizemos em outras oportunidades, sempre iniciamos aqui, a turma inicia dizendo que esse momento é um momento de cognição sumária, um momento de uma menor cognição. O que se pretende analisar e deve estar presente são indícios suficientes e razoáveis de autoria e a prova da materialidade dos delitos. E a partir desse momento, existindo esses requisitos mínimos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a justa causa para ação penal, justa causa essa caracterizada sempre por aquele tripé, diríamos assim, pela tipicidade, pela punibilidade e pela viabilidade da ação penal, presentes esses elementos, a denúncia é recebida, se inicia a ação penal e, a partir desse momento, absolutamente todos os fatos alegados pelo Ministério Público na denúncia devem, pelo Ministério Público, ser comprovados. Se não houver a comprovação a partir do início da ação penal, se não houver a comprovação, sem dúvida razoável, de cada um dos fatos, consequentemente, aí a decisão é pela absolvição dos réus. Mas esse é um momento de cognição sumária em relação às denúncias que foram oferecidas por aqueles 5 crimes que já detalhamos anteriormente. E em relação à inépcia, eu já afasto em relação a todos os denunciados a questão da inépcia da inicial. Porque nesse momento o que se verifica em relação a ser apta a denúncia é que deve ter a exposição dos fatos criminosos, as circunstâncias, qualificação dos acusados, classificação dos crimes e rol de testemunha. Há aqui uma satisfatória descrição dos fatos típicos e ilícitos, as circunstâncias são bem colocadas, relembrando que também é importante, porque alguém que eventualmente, e me parece muito difícil, atualmente no Brasil isso, mas alguém que atualmente não soubesse de nada que ocorreu e ouvisse hoje os debates, as sustentações orais, poderia achar estranho uma conduta ou outra porque não teve a análise ou não fez a análise necessária dos fatos em sua inteireza. A Procuradoria-Geral da República, quando ofereceu a denúncia, fez uma detalhada e circunstanciada elaboração na denúncia dos fatos durante 2 anos, citando
cada uma das ocorrências, interligando essas ocorrências. Então, aparentemente, e foi dito da tribuna, e novamente saúdo os eminentes advogados, quem seria o chefe desse? Quem deu a ordem? Quem se beneficiaria? São os outros núcleos, segundo a imputação do Ministério Público, e aqui, no caso, já recebida a denúncia pela primeira turma. Ou seja, a coordenação e a chefia foi imputada ao núcleo 1. Aqui a operacionalidade de determinadas condutas a fim de se chegar a um resultado. Essa é a imputação. Obviamente, não é necessário, e nem assim o faremos, repetir toda a imputação em relação aos outros núcleos, mas essas imputações elas se colocam dentro exatamente dessa descrição fática de uma organização criminosa em que a Procuradoria-Geral da República descreveu 4 núcleos. Na verdade, são 4 núcleos, e há uma denúncia em separada, porque há um denunciado que mora fora do Brasil. Mas são 4 núcleos e 3 deles nós já recebemos. Em relação a esse núcleo, chamado núcleo 3, a denúncia, como disse, narra a mobilização de militares de alta patente e ciência da organização criminosa, da existência de fraude nas urnas eletrônicas. Começa com isso, né, a mobilização, e principalmente a partir do núcleo 4, que é o de desinformação, a espalhar isso dentro das Forças Armadas para exigir uma atitude mais contundente, uma intervenção militar, um golpe de Estado por parte das autoridades, os comandantes das Forças Armadas, e aí a denúncia descreve o punhal verde e amarelo, a reunião na residência do general Braga Neto, em 12/11 de 2022, general Braga Neto, que já é réu no núcleo 1, descreve detalhadamente o início das ações de monitoramento no dia 21/11 de 2022, esse monitoramento que seguiu até proximidades do Natal, até proximidades do dia 25 de dezembro de 2022, descreve a reunião da Força Especial, chamados kits pretos, em 28/11 de 2022, descreve a elaboração da carta ao comandante, ou seja, todos os fatos, e aí vamos particularizar a conduta de cada um, mas tudo isso é descrito dentro exatamente desse contexto da abolição do Estado de Direito, da tentativa de golpe de Estado, da tentativa de se afastar o presidente legitimamente eleito nas urnas e diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aqui, presidente, a descrição também é importante que se diga, para que não paire dúvidas aqueles que estão nos ouvindo, a descrição em momento algum, e isso acabou sendo dito da tribuna, em momento algum usa a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Nenhum dos crimes imputados aos denunciados é na forma tentada. Nós não podemos confundir crime de atentar com tentativa de crime. São coisas diversas. Como eu disse, não existe a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º, tentar e não conseguir. Não. Houve o atentado. Houve atentar o golpe de Estado. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Me parece que aqui nenhum dos presentes e todos aqueles que nos ouvem, ninguém acreditaria que se houvesse golpe de Estado, estaríamos aqui a julgar esses fatos. Eu dificilmente seria o relator.
talvez aí a minha suspeição fosse analisada pelos kits pretos, e votada. Ou seja, nós não podemos confundir crime de atentar com a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Ministro Flávio Dino. Ministro Alexandre, apenas em corroboração ao que Vossa Excelência acaba de declinar, é muito importante infirmar qualquer ideia que há abusividade do legislador na tipificação. Lembremos, quem desenhou o tipo penal desta forma não foi o Supremo, foi o Congresso Nacional. Norma esta que foi sancionada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, houve uma ampla convergência entre os poderes legislativo e executivo em torno desse desenho, que não é estranho ao direito penal. Claro que nós sabemos que a tipicidade é uma busca permanente em nome da segurança jurídica, mas ela não exclui os crimes de perigo, os crimes formais, os crimes de mera conduta há algumas décadas. Portanto, não há nenhuma abusividade nesse desenho, assim como também é importante o que o ministro Alexandre declina, e eu apenas adianto esse comentário, no sentido de que o fato de você delimitar a participação de uma pessoa não pode significar a desconexão em relação ao conjunto, uma vez que, por força de uma deliberação do Congresso Nacional, ao votar a Lei 12.850, isto é da essência do crime de organização criminosa. No crime de organização criminosa, você tem duas marcas principais. Uma é a estruturação, a ordenação estruturada. E o outro é exatamente a repartição de tarefas. Então, não é porque uma pessoa diz assim, vamos imaginar uma outra situação, eu apenas dirigi o carro. Isto pode significar, ou não, participação no delito de organização criminosa. Ou seja, você decotar a participação é relevante quando dá fixação, a classificação do crime e, eventualmente, dosimetria, mas não exclui, evidentemente, a tipicidade, uma vez que essa foi uma deliberação e eu tive a honra de participar desse debate lá na 53ª legislatura, e a ideia foi exatamente essa, a divisão de tarefas não pode significar a abstração dessa visão de conjunto que o ministro Alexandre acaba de informar. Agradeço, Vossa Excelência. E apenas, por favor. Vossa Excelência me permite, ministro Alexandre, a jurisprudência do Supremo acolhe isso, porque em outras ações penais nós já julgamos isso até quando era competência regimental do plenário, em que nós temos exatamente essa organização faz com que as tarefas... Aliás, nem põe que um saiba o que o outro está fazendo uma organização criminosa. Até para a segurança do grupo criminoso, às vezes um não sabe o que é que o outro... E é o desenho completo que mostra qual foi a atuação, muito mais num tipo penal como dessa natureza. Senhor presidente, eu não quero fazer nenhuma observação nesse presente momento, porque acho que isso é questão de mérito, então eu vou aguardar um momento próprio. Mas, inclusive, aqui é importante também trazer, a partir dos apartes importantíssimos que foram feitos, é por isso que se não há, de um lado, a necessidade dessa norma de extensão de tipicidade do artigo 14.2, há a norma de extensão de tipicidade do artigo 29, o concurso de agentes. Mas determinada pessoa não estava em Brasília... vários advogados em vários núcleos disseram isso no dia 8. Então, como pode ser acusado de dano ao patrimônio público? Olha, se a organização criminosa, e se comprovado for, dividiu as tarefas, não precisam todos ter quebrado, não precisam todos ter realizado as mesmas funções. E exatamente como disse o ministro Flávio, usando o exemplo, só dirigir o carro. Não há sem o artigo 29, se nós não utilizarmos, não há um crime de dirigir veículo para subtrair, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel, ou seja, dirigir veículo para praticar roubo. Mas, com o artigo 29, qualquer participação, ela acaba sendo punida e, obviamente, aí a menor ou maior participação deve ser analisada no momento da dosimetria. Então, não me parece que a inépcia denúncia, os requisitos do artigo 41 estão
presentes. Presentes os requisitos do artigo 41, a necessidade da análise da justa causa, que o Código de Processo Penal prevê no artigo 395, inciso 3º, dentro daquela trilogia, diremos assim também, tipicidade, punibilidade e viabilidade. A prova da materialidade das imputações, isso já está concretizado, inclusive em duas das sessões eu mostrei um vídeo que mostra a materialidade, mais de 1.600 denúncias recebidas, mais de 600 condenações, então a materialidade está comprovada. Nós temos, sim, para que haja justa causa para ação penal, demonstrar indícios suficientes e razoáveis de autoria nessa primeira fase de recebimento da denúncia. E começo com o denunciado Estevam Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira. A Procuradoria-Geral da República descreveu, a partir dessa organização criminosa, o papel do general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira. Narra a acusação, e aqui nós todos vamos recordar do núcleo 1, que o réu, ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a acusação, com denúncia já recebida, teria planejado a elaboração de uma minuta de decreto de golpe, cujo conteúdo tinha vários considerandos, interferência no poder judiciário, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, decretação de novas eleições, ou seja, tudo para afastar o resultado legítimo das eleições de 2022. E essa minuta de golpe foi apresentada num primeiro momento, no dia 7 de dezembro de 2022, foi apresentada aos representantes, aos chefes das Forças Armadas. E naquele momento, conforme diz a denúncia, naquele momento, somente o almirante de esquadra, também réu, Almir Garnier Santos, teria aderido a esse movimento golpista citado pela Procuradoria-Geral da República, proposto pelo ex-presidente da República, hoje réu, Jair Bolsonaro. O comandante do Exército, não, o general Freire Gomes, e também o almirante Batista Júnior não estava nessa primeira reunião, mas quem estava era o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que nesse momento não teria se manifestado. Como houve essa narrativa e a exposição fática da denúncia, como nesse momento o general Freire Gomes foi contrário a tentativa de golpe, a decretação, a expedição desse decreto que fecharia o Tribunal Superior Eleitoral, prenderia algumas autoridades, que constituiria uma comissão eleitoral para uma nova eleição, ou seja, que desvirtuaria o sistema, o regime democrático de direito. O presidente Jair Messias Bolsonaro, o então presidente, hoje réu, Jair Messias Bolsonaro, teria procurado apoio no acusado, Estevam Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, então comandante de operações terrestres, o COTER, e órgão do Exército que tem a atribuição de orientar e coordenar o emprego das forças terrestres. Salientando também que é um órgão de direção operacional do Exército, o qual o Comando de Operações Especiais é vinculado para fins de preparo e emprego. Então, essa procura, essa tentativa de cooptação por parte do réu Jair Bolsonaro, do denunciado Estevam Teófilo, seria exatamente para obter esse apoio e, diríamos assim, ou influenciar ou reinfluenciar o comandante do Exército, Freire Gomes, ou não precisar dele. Uma vez, isso vem sendo dito reiteradamente, que o Comando de Operações Terrestres, do qual chefiava o general Teófilo, não tem tropas, mas ele é que coordena as tropas. Então, ele teria, e a denúncia descreve isso, ele teria acesso aos comandantes de área,
ao comandante do Sul, comandante do Sudeste, comandante do Norte, comandante do Nordeste, Centro-Oeste, o próprio comando do Planalto, o comando da Amazônia. Então, esse seria o objetivo. E se verifica aqui uma mensagem de áudio do réu colaborador Mauro César Barbosa Cid ao general Freire Gomes, onde diz do comparecimento de Estevam Carlos Teófilo Gaspar para se reunir com o réu Jair Messias Bolsonaro 2 dias após, ou seja, dia 9 de dezembro, 2 dias após o general Freire Gomes ter se negado a aderir. Foi dito também, é importante esclarecer, foi dito na tribuna que essa é uma reunião normal, formal, de convocação do presidente da República, desse comandante de operações terrestres. Não é. Não é, e causou um extremo mal-estar no Exército, nas palavras e no próprio depoimento na polícia, e ontem, do general Freire Gomes, porque quem se reúne com o presidente é o comandante do Exército. É o comandante da força que se reúne com o presidente. Lembrando que nem o ministro da Defesa tem autoridade constitucional e legal para determinar operações aos comandantes militares. Cada comandante militar, ele decide as operações na sua força e ele só tem que obedecer em termos operacionais o comandante em chefe das Forças Armadas, que no presidencialismo é o presidente da República. Então, causou estranheza essa convocação irregular, do ponto de vista militar, do general Teófilo. Tanto que o tenente-coronel Mauro Cid avisa o comandante Freire Gomes. Também foi dito que um general não conversa com o tenente-coronel. Não é verdade. Nós temos horas e horas nos autos de mensagens e conversas de todos os generais, de todos os comandantes, com o tenente-coronel Mauro Cid, porque ele era o ajudante de ordens. E há o costume e a tradição, muitas vezes, os comandantes entrarem em contato direto com o comandante, com o ajudante de ordens, para ter o contato onde o presidente está, para falar com o presidente. Então, também essa conversa, está documentado nos autos, comprova que é numa realidade que o próprio comandante do Exército se comunicava também com o colaborador Mauro César Barbosa Cid. E, por favor, colocar de novo, eu coloco nos autos essa conversa. E vejam. Bom dia, general, diz Mauro Cid para o comandante Freire Gomes. Sei que o momento não é apropriado, né? Mas só para atualizar. O senhor é o presidente vencendo, e aí continua, tem recebido várias pressões para tomar uma medida. E aí ele segue. Aqueles considerando, vejam, ele dizendo, Mauro Cid conversando com o comandante do Exército. Da pressão, é a pressão que ele tem recebido, e hoje é o que ele fez hoje de manhã, ele enxugou o decreto, né? O decreto que no dia 7 tinha sido rejeitado pelo comandante do Exército. Um dos enxugamentos, todos se recordam, é que haveria a decretação da prisão do ministro Gilmar, do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e a minha prisão, e enxugaram, tirando o ministro Gilmar e o presidente do Senado. E aí continua. Aqueles considerandos que o senhor viu enxugou o decreto, fez um decreto mais resumido. E ele comentou de falar com o general Teófilo. Na verdade, ele quer conversar. Ele gosta de bater papo. Acho que, de alguma forma, como ele está sem sair do Alvorada, ele está preso no Alvorada, é uma maneira que ele tem de desopilar, tocar para frente, ou seja, faz questão de comunicar, porque Mauro Cid sabia que isso iria causar um mal-estar, como no depoimento o então comandante Freire Gomes diz. E no termo de depoimento, que eu também trago aqui no voto, o comandante diz que não tinha ciência
dessa convocação, nem do motivo. Ou seja, ele foi transpassado que, na hierarquia militar, é gravíssimo um general e conversar direto com o chefe, comandante em chefe das Forças Armadas, sem falar com o seu comandante, que era o então comandante Freire Gomes. A Procuradoria-Geral da República ainda acentuou esse desconforto, destacou ainda que no mesmo dia, depois de ter a negativa em relação a Freire Gomes, no dia 7, no dia 9, no mesmo dia que conversou com o acusado Teófilo Gaspar, o réu Jair Bolsonaro realizou aí a sua primeira aparição pública e ressalvando que teria o apoio das Forças Armadas. Tenho certeza, disse o réu Jair Bolsonaro, tenho certeza que entre as minhas funções garantidas na Constituição é ser chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas, mas quando passam por outros setores da sociedade, são mais difíceis. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, que foi anunciado pelo TSE, ou seja, reiterando no dia 9 de dezembro, no dia que se reuniu com o general Teófilo, recobrou as forças, o réu Jair Messias Bolsonaro, disse que tinha o apoio das Forças Armadas e voltou à acusação que teria ocorrido fraude nas eleições, e dizendo que estava vivendo um momento crucial, abre aspas, hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro para onde eu vou são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Presidente, no Estado democrático de direito, após o segundo turno, após as eleições, as Forças Armadas não têm que decidir nada. Não tem que decidir para que lugar nenhum o presidente que perdeu a reeleição vai. Quem perde a eleição numa democracia, seja no Brasil, seja na Inglaterra, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, quem perde as eleições vai para casa e vira oposição e tenta voltar 4 anos depois. Esse é o regime democrático. E aqui essas declarações apoiadas após a conversa com o denunciado demonstram que o que a Procuradoria imputou da sequência dessa tentativa de golpe tem indícios razoáveis que serão analisados durante a ação penal. Também demonstra aqui o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto demonstra que a entrada ao Palácio do Planalto, que no dia 9/12 de 2022, Teófilo Gaspar de Oliveira ingressou às 18h25 e saiu 19h18. Ficou mais de 50 minutos, quase 1 hora, com o presidente da República, e há aqui a comprovação que se encontra lá no telão. Essa presença... Pois é, doutor. É questão de fato? É questão de então, fato. Por favor, doutor. Por isso, questão de ordem, Excelência. Essa manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro não se deu após a reunião com o general Estevão Teófilo. Vossa Excelência reportou isso agora na leitura do vosso julgamento, do vosso voto, e isso não condiz e está reproduzido na própria denúncia, e assim como isso foi um erro grave do relatório policial. Obrigado. Esse chamamento foi posterior. Tá? Agradeço, doutor. Obrigado. Então, aqui também é comprovada a presença do denunciado no Palácio do Planalto. Ainda, os indícios evidenciam que o outro denunciado, Bernardo Romão Correia Neto, enviou mensagem às 19 horas ao réu Maldo César Barbosa Cid, indagando: o papo foi bom? A denúncia ressalta que o réu colaborador respondeu afirmativamente que a conversa ainda não acabou, bem como ressaltou, mas ele quer fazer, desde que o presidente assine. Então, vejam, o presidente, o réu, então o presidente da República,
passando por cima do comandante do Exército, general Freire Gomes, chama para conversar, pode deixar lá, por favor, chama para conversar o general Teófilo, quase 50 minutos, em torno de 50 minutos de conversa, 2 dias após ter recusado, o comandante do Exército ter recusado aderir, e gozado como essa conversa, eu fui ministro de Estado, o ministro Flávio Dino foi ministro de Estado. Olha, quando o presidente chama para conversar, você não sai dizendo para todo mundo aí, estou indo lá conversar com o presidente da República. E essa conversa já estava com outros militares, tanto que há essa mensagem, Bernardo Romão Correia Neto, com Mauro César Barbosa Cid, perguntando se o papo foi bom. Ou seja, aqui os indícios demonstram que sabia até qual era a conversa. E Mauro Cid respondeu, ainda não acabou, mas ele quer fazer, desde que o presidente assine. Assine o quê? Que a Procuradoria-Geral da República imputa, na sequência lógica dos fatos, assine o decreto que iria decretar uma intervenção federal, o fim da justiça eleitoral, o fim das eleições, o não reconhecimento do resultado daquelas eleições. Então, há lá no telão, essa conversa entre Mauro Cid e o outro denunciado, Bernardo Romão Correia Neto. Os elementos de prova, então, ainda demonstram que Bernardo Romão Correia Neto questionou o réu Mauro César Barbosa Cid sobre o posicionamento de quem? Do general Freire Gomes. E o colaborador salientou, difícil ainda, e complementou, dia a dia, passo a passo, já esteve pior. Ou seja, a tentativa ainda de cooptar o comandante do Exército, que também em depoimento policial disse que várias vezes essa minuta foi mostrada a ele, e nós temos depois, na semana seguinte a essa mensagem, o próprio ministro do Exército, o próprio ministro da Defesa, chamando novamente os 3 comandantes das forças para mostrar o quê? Novamente, a minuta do decreto do golpe. A denúncia, então, descreve a conduta de Teófilo, do general Teófilo, ressaltando exatamente isso, a reunião para aderir ao golpe, aceitando coordenar o emprego de forças terrestres para executar o objetivo da organização criminosa. Então, obviamente, esses indícios razoáveis e suficientes de autoria estão presentes, e competirá agora, durante o devido processo legal e os seus princípios corolários, contraditório e ampla defesa, competirá ao Ministério Público comprovar cada dado, mas entendo presentes os elementos necessários para a configuração de justa causa em relação a Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. A mesma questão em relação a Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira de Barros, Márcio Nunes de Rezende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo Júnior. Também em relação a esses, entendo presentes os elementos necessários para a configuração da justa causa. A denúncia descreve que os integrantes da estrutura criminosa que tinham formação nas forças especiais, os denominados kits pretos, se reuniram e organizaram reunião para desenvolver estratégias para realizar pressão sobre os comandantes com o objetivo de assegurar o êxito da empreitada delitiva. Os elementos de prova indicam que em 26 de novembro de 2022, às 12h48, o acusado Bernardo Romão Correia Neto, à época exercendo a função de assistente do Comando Militar, encaminhou mensagem ao denunciado Fabrício Moreira de Bastos, informando que planejava reunir os membros da organização criminosa para influenciar os superiores e a mensagem está lá. Irmão,
sei que não podemos fazer muito, mas dentro do pouco que podemos fazer, resolvi tomar uma iniciativa e conto com o apoio do Newton para isso, reunir alguns FE em funções chaves para termos uma conversa sobre como podemos influenciar positivamente nossos chefes. Para isso, vamos fazer uma reunião em Brasília. Bora! Ou seja, também foi dito na tribuna que seria um absurdo, crime impossível, que os inferiores hierárquicos pudessem pressionar os superiores hierárquicos. Se assim fosse, não existiria o chamado crime de motim no Código Penal militar, e a história não demonstraria quantas e quantas vezes aqueles de menor patente se insurgiram quando, não atendidos de maior patente, escolheram outros líderes. Ou também devemos lembrar que não foi o comandante do Exército que liderou o golpe militar de 64. Foi o comandante lá do Sul. Ou seja, ele não era o comandante do Exército. Então, aqui claramente mostra essa mensagem do denunciado Bernardo Romão Corrêa Neto ao também denunciado Fabrício Moreira de Bastos, estavam se reunindo para influenciar, continuar nos atos executórios dessa organização criminosa, como imputa a Procuradoria-Geral da República, para consumar o golpe em si. E até sugeria aqui alguns nomes. Temos nomes a sugerir. Você, Cleverson, eu, Drummond, Tocão, Felipe, Bernardo, Visconti, Schmidt, etc. Não. E é desconhecer, né, ministro? Seria de desconhecer a história do Brasil, o movimento tenentista. O movimento tenentista influenciou também alguns superiores. Para não ir tão longe, como eu sei da altíssima qualificação dos militares brasileiros e o tanto que eles estudam a história do nosso país, certamente a inspiração para a carta vem do Manifesto dos Coronéis de fevereiro de 1954. E eram coronéis, todos coronéis e tenentes-coronéis. Então, a ideia certamente não é original. Mas era uma repetição da história. Sim. E aí, provavelmente, estudaram na Academia Militar das Agulhas Negras essa carta, puxada pelo então coronel Goberido Couto e Silva. E talvez alguém tenha imaginado que isso seria uma pressão, como disse o ministro Fux. É claro que o Derlinde, sobre a autoria, há uma fase própria. Nós estamos discutindo materialidade, e essa é a razão pela qual a evocação, desde o tenentismo até esses eventos recentes, mais recentes, mostram que, infelizmente, há uma linha histórica em que há essa tentativa de baixo para cima compelir comandos militares a tomarem atitudes na vida brasileira. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Assim tem sido desde o alvorecer da República. Exatamente, ministro Flávio. Não só no Brasil, mas no resto do mundo, a história mostra que a subversão hierárquica é uma característica de golpes, porque há necessidade de se subverter não só a democracia, como várias vezes a hierarquia. E aqui se iniciou a subversão hierárquica quando, repito, o comandante em chefe das Forças Armadas ignora o comandante do Exército e chama diretamente um oficial subalterno em relação ao comandante do Exército, que é o denunciado Teófilo. Após receber essa mensagem de Bernardo Romão, dessa organização para a coordenação da reunião, a denúncia ressalta que o acusado Fabrício Moreira de Bastos demonstrou sua intenção golpista ao concordar com a execução da estratégia. A acusação do Ministério Público traz indícios que evidenciam que Fabrício Moreira de Bastos também organizou as ações da estrutura criminosa, inclusive ainda mencionando o nome de outros militares que poderão participar da empreitada delitiva, como o nome de Márcio Nunes de Rezende Júnior. Também eu transcrevo no voto a conversa recuperada pela Polícia Federal de WhatsApp entre Bernardo, Fabrício, Márcio e citando Ronald. A denúncia destaca essa interlocução
ainda do acusado Bernardo Romão Correa Neto, com o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, informando sobre a coordenação das ações ilícitas, bem como detalhando quais seriam os militares que iriam participar disso. E também aí transcrevo outra nova conversa de WhatsApp. A Procuradoria ainda detalha diálogos entre Bernardo Romão Correa Neto e o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, demonstrando o interesse do colaborador, integrante do denominado Núcleo 1, em saber os participantes da reunião que estariam dispostos a implementar uma pressão sobre o alto comando do Exército. Excelência, apenas uma questão de fato, Por muito favor, objetiva. No vosso slide aparece que Márcio, que é meu defendido, estaria mandando mensagens. E, ao que parece, não. Ele é terceiro citado... Ele é referido, exatamente. Perfeitamente. Ele não manda mensagem para ninguém. Ele é citado... Exatamente. Ele é referido na mensagem. Perfeito. Porque o slide pareceu, pelo menos a mim, outra coisa. Muito obrigado. Os elementos de prova ainda indicam a participação, indicam Bernardo Romão Correa Neto, que mencionava outros participantes. A acusação ainda detalha que Bernardo Romão Correa Neto foi um dos principais organizadores dessa estrutura criminosa com a intenção de reunir, de interagir outros integrantes das forças especiais. Mauro Cid continua a perguntar sobre eventuais participantes das reuniões da espora dourada, não, né? Correa Neto diz. Qual dos dois? O meu ou o outro? Mauro Cid escreve o outro. Mais uma vez, Correa Neto explica aparentemente que um assistente general não irá à reunião por não ter passado pelas fileiras das forças especiais. Veja, não era uma reunião de amigos, como foi dito, eu cheguei a ouvir conversa de bar, para trocar conversa fora. Na verdade, era para jogar a democracia fora, que é um pouco diferente. Toda a reunião foi organizada e excluindo determinadas pessoas para que só fossem forças especiais, os kits pretos, com uma clara intenção, e aqui a narrativa toda feita e a descrição fática é muito objetiva da denúncia, de pressionar os chefes militares a aderir ao golpe. Inclusive, Correa Neto indica, assista o Pingo nos Is hoje. O Espora Dourada e o Bigode serão expostos, já começando também aquela política de desinformação para coação, para pressão, para exposição dos comandantes militares. Os elementos de prova apontam também que o acusado Bernardo Romão Correa Neto coordenou a reunião em frequente interação com o réu, colaborador Mauro César Barbosa Cid, ambos kits pretos. A Procuradoria ainda aponta que Bernardo Romão Correa Neto informou ao acusado Fabrício Moreira de Bastos o local em que seria o endereço da reunião, que foi realizada no Salão de Festas, Bloco 1, quadra 305, Asa Norte, endereço do acusado Márcio Nunes de Rezende Júnior, militar mencionado para participar da ação criminosa pelo próprio denunciado Fabrício Moreira de Bastos. Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel do Exército, fazia parte do grupo denominado DOS, com 4 S's, da plataforma WhatsApp, gerenciado pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, que só tinha oficiais das Forças Armadas. À época dos fatos criminosos, Márcio Nunes exercia a função no Estado-Maior, como foi dito aqui também da tribuna, do Exército, sendo subordinado ao general Stumpf, integrante do alto comando do Exército, e que, de acordo com a denúncia e com os fatos, rechaçou o plano golpista. Os elementos de prova indicam que o acusado Bernardo Romão Correa Neto também atualizou. Essa conversa era constante entre o Núcleo 4 e o colaborador do Núcleo 1. Então, os elementos de prova indicam também que o acusado Bernardo Romão Correa Neto atualizou o réu Mauro César Barbosa Cid sob o endereço da reunião, inclusive tendo o réu colaborador excluído mensagens e, posteriormente, afirmando que muitas coisas vazam.
Veja, se fosse para tomar cerveja com os amigos, não haveria necessidade de excluir mensagens e ainda alertar. Muitas coisas vazam. E aí também tem o print da conversa do Correia Neto com o Mauro Cid, 3 mensagens apagadas, ele fala sim, claro, e daí muitas coisas vazam. Ainda aponta que o acusado Bernardo, a Procuradoria ainda aponta que o acusado Bernardo Romão Correia Neto encaminhou a minuta de carta ao comandante do Exército, de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro, ao acusado Fabrício Moreira de Bastos, evidenciando que seria um dos objetivos do encontro entre os denunciados. Então, a prova documental, existe nos autos prova documental de que a finalidade da reunião em que se pretendia só chamar kits pretos, integrantes das forças especiais, a finalidade era pressionar, conversar como seria possível pressionar os superiores hierárquicos. E uma das pressões seria via carta ao comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro, como bem lembrado pelo ministro Flávio Dino e pela ministra, nossa decana, Carmen Lúcia, uma repetição do que já acontecera anteriormente. Aqui a documentação de quando encaminha ao... Não é essa... volta por favor. Veja, há um documento anexado que é exatamente essa carta, e ao abrir a carta diz exatamente, subscreve essa carta aberta ao comandante do Exército Brasileiro, oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Veja, ministro Flávio, ministro Fux, presidente, ministra Carmen, aqui a ilegalidade é tão grande, a coação ao chefe do Exército, aos oficiais, ao comandante do Exército, é tão grande que o comandante do Exército mandou abrir inquérito para apurar exatamente crime militar em relação a isso. Não é possível se admitir a quebra de hierarquia e disciplina, que são os 2 pilares básicos das Forças Armadas, com uma carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Não há como se negar a materialidade, como disse o ministro Flávio, desses fatos. E aí, eu não vou ler toda a carta, mas vejam, covardia e injustiça são as qualificações mais abominadas por soldados de verdade. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. Veja, a nação não estava preocupada com o abandono dos militares. A nação não estava pedindo os militares. Os militares, eles sabem, e por isso que o comandante do Exército se negou a aderir ao golpe, que as Forças Armadas não são poder moderador, elas não substituíram o imperador, que na Constituição de 1824 era o poder moderador. Esse poder moderador de Benjamin Constant, os 4 poderes que só o Brasil adotava, esse poder moderador deixou de existir com a Constituição de 1891. E talvez poucos saibam que Dom Pedro II, na sua segunda grande viagem, Dom Pedro II era extremamente estudioso. Na sua segunda viagem aos Estados Unidos, ele fez, entre aspas, um estágio na Suprema Corte, ele estudou a Suprema Corte, ele conversou com o Chief Justice, com os Justices, e escreveu uma carta ao primeiro-ministro brasileiro, dizendo que talvez fosse o caso de acabar com o poder moderador no Brasil, porque a tripartição com um poder judiciário independente, como os Estados Unidos adotara, com uma Suprema Corte, não necessitava de um poder moderador. Então, isso foi o detentor do poder moderador, nos seus estertores, escreveu, essa carta se encontra
no Arquivo Nacional. Ele não teve tempo de discutir essa eventual alteração, porque logo depois veio a República e acabou realmente com poder moderador e adotou a tripartição nos moldes norte-americanos. Essa carta golpista ao comandante direcionada ao comandante do Exército de oficiais superiores, que pede que os militares não abandonem a nação, ela incorpora exatamente aqui a ideia de que as Forças Armadas teriam que tomar o poder. Verás que um filho teu não foge à luta, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Eu não me recordo do Brasil, nessa data, estar em guerra, ministro Fux. Ministro Alexandre, por favor. Essa deturpação, inclusive, do artigo 142 da Constituição, que foi tão difundida, levou à necessidade do Supremo dizer que não há esse poder moderador. Então, isso está dentro desse cenário que Vossa Excelência coloca. Numa ação e num voto brilhante, uma ação de relatoria do ministro Fux. Exato. Ministro Fux... E voto referendário. Eu me recordo até hoje, o ministro Fux, no auge dessa interpretação golpista, que, lamentavelmente, alguns juristas reconhecidos preferiram abandonar a Constituição e partir para o golpismo. O ministro Fux, numa sexta-feira, recebeu a ação, concedeu a liminar num voto que analisou toda a questão da separação de poderes, voto esse referendado depois por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas é sempre bom repetir, o artigo 142 não tem absolutamente nada a ver com poder moderador. E os juristas que assim escrevem não são juristas, são golpistas. Não, nem o 142, nem nada na Constituição, porque parece que desconhecem o artigo 2º, né? São poderes independentes e harmônicos. O Legislativo, Executivo e Judiciário, simples assim. Qual é a novidade de criar outro? Porque tem quarto. Eu vejo tantos quartos poderes por aí, me falam de tantos quartos poderes que... Nós já estaríamos em 44, né? Mas não, eu prefiro ficar com a Constituição, é mais simples. A Constituição é que é escrita, interpretada e aplicada, não é que é apenas apresentada, né? Ainda, presidente, ministro Carmen, ministro Fux, ministro Flávio, em relação a essa elaboração da carta golpista, os indícios apontam que, em 26/11, o acusado Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros perguntou ao réu colaborador, Mauro César Barbosa Cid, se o réu do Núcleo 1, Jair Messias Bolsonaro, tinha conhecimento dessa carta golpista, o que foi confirmado pelo próprio acusado em seu depoimento pessoal, e eu transcrevo no voto o depoimento. Indagado por qual motivo, após o declarante falar com o coronel de infantaria Anderson Lima de Moura, perguntou: o 01 sabe disso? Respondeu que 01 era uma referência ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que quis saber do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid se o presidente tinha conhecimento da carta aberta aos oficiais, ou seja, se ele tinha conhecimento acerca do assunto, que acredita que o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid respondeu que sim, que o presidente tinha conhecimento. A Procuradoria-Geral ainda demonstra que o acusado Ronald Ferreira de Araújo Júnior tinha pleno conhecimento e adesão ao plano golpista, porque Ronald Ferreira de Araújo enviou mensagem em 28/11 ao acusado Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, afirmando, veja, mensagem do dia 28/11 de 2022, de Ronald, do denunciado Ronald, ao denunciado Sérgio Cavalieri, afirmando que a versão da carta aos comandantes seria vazada, inclusive tendo ciência de quem receberia e a quem seria direcionada, e também coloco aí a transcrição da conversa entre Ronald e Cavalieri. Então, dizia: como foi a live? Boa, acho que conseguimos convencê-los a enviar somente ao comandante do Exército Brasileiro. Somente, logicamente que, entre aspas, acidentalmente irá vazar. São oficiais das Forças Armadas, presidente Zanin. Oficiais das Forças Armadas brasileiras, desrespeitando a hierarquia, desrespeitando a disciplina,
não bastasse desrespeitar a democracia, não bastasse desrespeitar o Estado de Direito, desrespeitando a hierarquia e a disciplina, para vazar uma carta golpista para pressionar o comandante do Exército, a partir de uma reunião que foi feita, ou seja, nada de cerveja entre amigos, talvez veneno entre golpistas para atacar a Constituição. Ronald, em mensagem de áudio, questiona se a carta iria com assinaturas e pergunta, é a versão que vai sem querer parar na mão de alguém aí? Que eu até já sei quem. Ela vai também com os nomes? A conversa continua e Cavalieri passa alguns nomes que teriam assinado a carta. A carta, e na mensagem,